Sim, estamos de volta com o podcast de entrevistas. E olha, não vou fazer muito papo não, já vou direto apresentar o convidado do dia. Sim, estamos com aquela nossa meta ambiciosa e quase impossível de uma entrevista por dia. Vamos tentar, essa é a meta. E o primeiro convidado da nova leva de entrevistas, que acho que estamos no programa número 9, é isso? Acho que é isso, hein? O convidado de hoje é o Marcílio Gabriel, o dono de um dos programas mais longevos sobre hip hop no Brasil, acho que é o programa Freestyle. O programa já existe há mais de 10 anos, começou como um podcast onde o Marcílio tocava música. Isso na época que podcast era uma coisa ainda desconhecida no Brasil? Ainda é? Não sei. Mas ele começou assim. E hoje o programa Freestyle é um programa basicamente de entrevistas no YouTube. Todo mundo já passou por lá. Do Mano Brown, Emicida, o Rincon Sapiência. É difícil você pensar em algum nome que esteja legal no rap brasileiro hoje que não tenha sido entrevistado pelo Marcílio. Basicamente é isso. Hoje a gente entrevistou um entrevistador. Então o Marcílio aqui hoje contou como começou a paixão dele por música, como que ele se descobriu apresentador, já que ele... Quando ele foi trabalhar em rádio. E falamos de música também, em geral. Foi um papo muito legal. Escuta aí. Marcílio, eu queria começar o nosso papo te perguntando, inspirado numa pergunta sua. Eu gosto muito do seu estilo de entrevistar, porque você conhece tão bem os seus personagens que você sempre vai por caminhos interessantes, diferentes. E eu gostei muito de uma pergunta que você fez pro Brown, na entrevista que você fez com ele ano passado, que era: qual o seu sonho quando você começou? Eu queria muito saber qual era o seu sonho quando você começou o freestyle. Tinha uma ideia definida, não tinha? Como que foi? Qual que era o seu sonho? Eu acho que eu não tinha nenhuma ideia definida de sonho, né? De repente até de se tornar um apresentador de um programa de rap, porque o programa Freestyle, na verdade, ele começou como um podcast só musical, né? Então eu rolava os sons e ficava falando sobre ele, né? Isso em 2006, né? Tanto que certo. O programa Freestyle, se for pegar assim pra ver, nesse formato de podcast mesmo, com toda a estrutura montada para um podcast, aquela coisa de assinar o XML, naquela época ainda que o iPhone tinha acabado de chegar no Brasil, o iPhone não, o iPod, e também a questão mesmo do podcast era tudo muito novo no Brasil. O Freestyle, ele acabou sendo o primeiro formato, o primeiro programa mesmo de rap, assim, nesse formato do podcast, né, específico do podcast, porque até então tinham outros programas já de rap, a Rádio Boomshot, por exemplo, né, que começou um ano antes, acho que 2005, se eu não me engano, né. Então, assim, com esse formato, ele começou com esse formato de música e eu trocando ideias sobre os sons, então não tinha essa noção, essa dimensão de repente querer ser um apresentador, fazer um programa de entrevistas, né? Isso foi conforme o programa foi rolando, acontecendo, que aí eu falei, agora eu vou chamar alguém para trocar ideia comigo no programa, em vez de eu ficar falando, somente eu falar, né, do programa. E aí o primeiro convidado foi o Paulo Brown, né, que é locutor da 105 FM durante muitos anos, né? Hoje ele tem um programa de rádio, acho que em Nova York, alguma coisa assim. Ele foi o primeiro convidado. A partir daí eu falei, esse formato de entrevistas, ele é legal, né? Então aí... Você foi se descobrindo um apresentador. Sim. É porque assim, eu trabalhei muitos anos em rádio, né? Então eu já fazia esse lance de apresentar, entrevistar, né? Então acabei também... A convivência que eu tinha ali na rádio que eu trabalhava, que era 89 FM na época, também me deu esse suporte, assim, né? No sentido de, saber trocar uma ideia legal quando você tá com o microfone ligado, né? Quando você tá no ar, quando você tá com o entrevistado ali, né? Mas aí a coisa foi andando e falei, realmente, assim, o programa Freestyle, ele, né, é um programa de entrevistas, né? Então, não sei se dá pra falar exatamente num sonho naquela época. Entendi, Marcílio. E o que veio primeiro? O seu trabalho na rádio ou começar a fazer o podcast do Freestyle? Você já trabalhava com rádio, então? Já, trabalhava com rádio, já. Há muito tempo ou pouco tempo? Paulo, em 2002, da antiga Rádio Brasil 2000 FM, não sei se você lembra dela. Na época, até o coordenador artístico era o Kid Vinil, né? Saudoso Kid Vinil. Sim. E aí de lá eu trabalhei 6 meses lá e aí eu fui pra 89 FM, a Rádio Rock. Isso em 2003. Aí em 2006 que eu comecei o podcast do programa Freestyle, porque a 89 ela foi a primeira rádio a disponibilizar conteúdos da programação para esse formato de podcast. E eu era o responsável por essa área. Então eu fazia as coisas da rádio. Aí foi que eu falei, vou fazer um de rap, mas só pra mim, né?
E foi engraçado que os primeiros 4 programas eu até hospedei... Pra você mesmo, né? Eu fiz, tipo, pra mim mesmo, né? E eu hospedei num servidor, eu nem sei se existe hoje ainda, mas era aquele Podomatic. Não sei se você já conhece, já ouviu falar. Sim, eu acho que existe até hoje. Existe até hoje, né? Assim. Então, eu hospedei os 4 primeiros programas nele, e aí eu espalhei no meu correio interno, né, do trabalho, nos e-mails de alguns amigos, né, e a galera curtiu, assim, aí eu fui fazendo, aí eu criei o site, né, então já trabalhava em rádio antes, e aí o lance de já estar mexendo com isso na rádio já me deu a ideia de fazer com rap e criar o programa Freestyle. E é legal, né, Marcelo, porque você, ali em 2006, 2007... rede social não era uma coisa tão difundida, né? Então, tipo, o programa, ele começou, logo cedo ele começou a atingir uma popularidade meio inesperada, né? Porque você não tinha tantos canais de comunicação, né? Não tinha. Totalmente pra divulgar. Inesperado. Totalmente inesperado. Até porque, na época, eu divulgava pelo Orkut, aquelas comunidades, lembra? Tinha as comunidades dos grupos, né? De rap, sim, né? Então eu divulgava no Orkut, né? Aí depois, sei lá, 2 anos depois, assim, que veio o Twitter, que já deu uma salvada e a gente começou a se comunicar melhor em termos de divulgação e rede social, né? Mas antes a divulgação era mais por e-mail mesmo, correio interno. E sim, depois que eu comecei a espalhar mais no Orkut e tal, mas também não durou muito tempo isso. A divulgação mesmo começou a acontecer com essa parada de rede social com o Twitter, ali 2008, 2009. Na sua história pessoal, quando você começou a ouvir rap? Porque, tipo, pra chegar nesse ponto de você ser um apresentador que conhece toda a cena, como que foi se formando a sua cultura musical e de contatos dentro do rap nacional? Tipo, o que veio primeiro? O ouvinte, o frequentador de shows? O que veio primeiro? Como que você foi se construindo como um ouvinte mesmo? Não, com certeza o primeiro passo foi o lance de ser ouvinte, né? De gostar, de comprar CD, ganhar CD, né? Até costumo falar, assim, que o primeiro rap que eu ouvi, e tenho até hoje assim na memória, foi o nome de Quem é essa mulher, do N de Naldinho. Eu ia falar o nome de Meninas, não foi o nome de Meninas do PP, porque é muito mais antigo, né? Porque eu sou de 85, né? E comecei a ouvir rap ali, sei lá, começo dos anos 90, 93, 94, né? Tava naquela febre Racionais, DMN, N de Naldinho, né? Sampa Crio. Sim. E o primeiro rap que eu vi, que eu lembro, assim, foi o de Quem é essa mulher, do N de Naldinho, né? E, a primeira música que eu acho que eu decorei a letra, porque era criança, né, meu? Ali 8, 9 anos de idade. E depois veio a febre Racionais, né? Fim de semana no parque, aquela coisa toda. Sim. E aí você começa a ouvir. Já tem influência de casa porque meu pai, ele foi... Na época era discotecário que se falava, né? Não era DJ. Ele tocava em festa, em baile black, né? Então, tipo... em casa sempre teve muito o lance dos discos, muito né? Disco. Dos vinis, né? Da música preta mesmo, sempre tocando em casa, né? Tanto que o primeiro disco que eu ganhei foi um do George Benson, né? Aí minha mãe brigou com meu pai, aí ele foi e me deu um do Balão Mágico, tá ligado? Então, tipo, já teve essa influência. É a criança ainda, calma. Mas eu acho que quando eu tiver meu filho, é bem provável que eu faça a mesma coisa. Filho, esse vinil aqui e tal, é do, sei lá... o Racionais. do Marvin Gaye, né? Ou do Kendrick Lamar, né? Ou o disco Bug Nipe do Mano Brown, ouve aí. Mas eu quero do Galinha Pintadinha. Não, ouve primeiro do Brown e depois você ouve do Galinha Pintadinha. E depois você vai para essas coisas mais pesadas. Né? Então, o lance como ouvinte veio primeiro mesmo, né? E aí você vai crescendo, continua... Entendi. Ouvindo, né? Então, agora, os contatos com esse universo mesmo, eu acho que foi a partir de 2001, porque, por incrível que pareça, esse é um passado que eu gosto de pendurar, eu não gosto de falar muito, mas eu vou falar aqui pela primeira vez. Eu tive um grupo de rap. Isso eu ia te perguntar, porque, aliás, é muito curioso, porque... Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O programa Freestyle, ele tem uma história muito importante dentro da cena, porque você, nas diversas fases do programa, você registrou a história do rap nacional, que é uma história que merece registro e carece de bons registros, né? E o programa Freestyle também sofre disso, porque eu fui pesquisar entrevistas que você deu e muita coisa já sumiu, muita coisa tá apagada. Sim. Mas eu encontrei essa informação aí. É mesmo? Você tinha um grupo de rap. É mesmo? Aonde? Eu encontrei numa entrevista você comentando que
que talvez era mais fácil o seu grupo voltar do que o Racionais gravar um disco naquela época que o Racionais estava sumido, sabe? É mesmo, caramba. Tinha esse papo, aí eu falei, não, vou perguntar, que história é essa do seu grupo de rap? Não, então eu tinha um grupo de rap aqui, aqui não, né, onde eu moro até hoje, no Butantã, na Zona Oeste, e sim, formado ali com uns amigos ali do bairro, né, pô, tinha 15 anos de idade, só que a gente tinha muita amizade com o pessoal do Manos Urbanos e do Rota de Colisão, que eram os grupos da Quebrada. Eles estão até hoje na ativa, né? São grupos super conhecidos, fizeram bastante história no começo dos anos 2000. E aí eles sempre chamavam a gente para tocar nesses shows de quebrada mesmo, né? De bairro, né? Quermesse. E a gente sempre ia, né? Então, acho que a partir dali que eu comecei a me envolver com a cena, né? Ver como é que funciona, como é isso e tal. Não só aquela coisa do ouvinte, né? Mas não durou muito, não, né? Até porque também, pô, a gente com 15, 16 anos, já, tipo, um ano depois eu já entrei na faculdade, já comecei a trabalhar em rádio. Aí ficou mais naquela coisa, era mais aquela coisa de amigos, né? Nada de pensamento muito profissional, com carreira. Nunca foi profissional, entendi. Né? Então, mas aí, esse foi o contato que eu tive com a cena sem ser ouvinte. Aí, a partir do programa Freestyle, que eu comecei a ter um contato direto mesmo, né? E conhecendo as pessoas que fazem, né? Os artistas, porque você vai convidando. Isso é até legal ressaltar, assim, porque na época que eu comecei o freestyle ali, com a parte de entrevistas, 2007, não tinha muito, né? Praticamente não tinha nenhuma comunicação de rap, era muito pouco, né? Até o acesso à internet era bem limitado, não era todo mundo que tinha uma internet banda larga em casa. Quem acessava era mais do trabalho, né? Eu mesmo fazia as coisas do freestyle no computador do trabalho, né? Eu só levava para casa o material para editar, depois eu gravava na rádio, levava para casa, editava o programa, tudo certinho, aí levava para a rádio de novo para poder subir, né, nas plataformas de podcast, né? Depois que eu fiz o site, que aí eu já consegui colocar uma internet legal em casa, eu comecei a administrar tudo em casa mesmo, mas antes eu fazia como a maioria das pessoas, fazia tudo no trabalho, na hora do almoço, depois do expediente, né? Então foi mais ou menos assim que rolou. Então, por ser um programa praticamente, acho que, não vou dizer o único, né? Provavelmente tinham outros ali. Mas um dos primeiros. Um dos primeiros ali a galera ia, né? Tanto que um dos primeiros programas de entrevistas foi com o KLJ e o Ed Rock. Tipo, eu mandei um e-mail pro KLJ e ele falou, vamos, né? E foi engraçado que até então a ideia era gravar só com ele. Aí ele chegou lá no estúdio. Quando eu olho pro lado, tá o Ed Rock do lado dele. Eu falei, pô, Kleber, dá pra fazer com o Ed Rock também? Ele, não, demorou, vamos aí, já que estamos aqui. Uns dois, foi tipo, acho que o 4º ou 5º programa. Quer dizer, foi logo com 2 membros dos Racionais. Caramba. Entendeu? Então, a partir daí... A entrevista mais difícil é conseguir de cara. Nossa, de cara, assim, né? E foi muito bom, assim, o começo. Foram nomes muito bons. Como eu falei, o primeiro foi o Paulo Brau, e depois eu já fiz com o Parte 1, né, o Missouri Sana, teve o Mamelo Sound System, KLJ de Rock, Elo da Corrente, o Contrafluxo, né, que eram os grupos ali que estavam tocando bastante. Que era do Oji, né? Aquela fase mais underground, né, do rap nacional, né. E aí você vai conhecendo as pessoas, né? Aí o programa vai crescendo, os artistas vão vendo, tem um espaço ali, dá pra falar. Aí depois veio aquela fase MC da Rashid Projota, né? E também eles, no começo ali, não tinham tanto espaço para divulgar as paradas, né? O MC até hoje ele fala, pô, o único lugar que eu tinha para falar, para mostrar meu som lá era com você lá, Marcílio. Era com o Eduardo lá do Perhaps, com o Zeca da Boomshot, né? Então, tipo, você acaba pegando mesmo até esse laço mesmo, né? As pessoas confiarem no seu trabalho. Pô, é o programa do Marcílio, vou lá falar, né? Então, você acaba tendo um contato maior na cena e conhecendo mais as pessoas. Isso vai trazendo credibilidade ao ponto de você fazer contato com qualquer artista e via ou diretamente, né? E ele falar, demorou, só marcar o dia que eu tô lá, né? Que legal. Então você conseguiu construir o programa Freestyle assim, de uma maneira muito rápida, né? Porque, tipo, quando, sei lá, o KLJ já foi, as pessoas, vou te convidar pro meu programa. Quem que já foi? O KLJ, o Racionais. Bem... O pessoal, bem, então você foi ganhando uma moral rapidamente. Sim, é porque as pessoas falam, né? Até então, quando, ali eu tinha o quê? Acho que 18 para 19 anos, né? Fala, pô, quem é esse cara? Entendeu? De onde ele veio?
porque esse moleque já tá entrevistando logo o Kylie J, o Ed Rock, né? E acaba indo mesmo fazendo, pô, tem um espaço aqui, tem uma porta aqui, vamos trocar ideia. Já foram vários artistas aí com nomes mais fortes na cena, né? Então, sim, acaba tendo. E aí é o lance que eu falei, de credibilidade mesmo. O programa conquistou essa credibilidade no meio da cena, é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Eu me sinto bem lisonjeado, assim, quando o pessoal fala do programa, né? Confia no programa, sabe que vai no programa, sabe que vai dar uma entrevista legal, você sente a vontade para dar uma entrevista legal, né? Pô, isso eu acho o máximo, assim, eu fico contente pra caramba, sabe? E de cara você já tinha essa característica de fazer longas entrevistas, de ter de ter esse estilo bem próprio, ou no começo você ainda tateava bastante? Por exemplo, essa primeira entrevista com os Racionais, você gosta dela? Você tem boas lembranças dela, ou ainda no começo difícil? Como que é? Não, tenho ótimas lembranças, inclusive de todas, assim. Não foi difícil, eu tava muito à vontade, né? A gente tá falando de ídolos, né? Vamos colocar assim, Racionais. São ídolos, né? Mas eu tava bem à vontade, acho que muito por aquele lance de já fazer isso na rádio, né? De já entrevistar outros artistas, gravar com artistas, né? E, eu trabalhava numa rádio comercial, uma das principais, né? Do segmento jovem, no FM de São Paulo, né? Que é o maior mercado de rádio do Brasil. Então, tipo, a 89 eu gravava entrevista com praticamente toda a cena do rock nacional, né? Tipo, desde, sei lá, CPM 22, Charlie Brown Jr., Dead Fish, né? Então, tipo assim, já tinha essa não vou dizer esse calejamento, mas um pouco mais dessa tranquilidade por já exercer isso no meu dia a dia, né? Então, é claro que, você tá na frente dos caras que você gosta, que você ouviu, você fica, né? Você fala, tô trocando ideia. Quem diria, né? Tipo, eu tô trocando ideia aqui com o Kylie J, com o Ed Rock, né? Mas acho que entra também um lance profissional e de você tá focado em querer fazer a parada acontecer, a sua parada acontecer, e aí você acaba tirando de letra, né? Você se preocupa em realmente fazer uma boa entrevista e fazer com que o artista também dê uma boa entrevista. Ele fique à vontade para te dar uma boa entrevista, né? Então é tudo isso. Então, se eu pegar, ouvir, é claro que tem uma coisa ou outra de locução, como era mais rádio, né? Que eu falo, nossa, eu não faria desse jeito. Mas, como eu falei, tinha 18, 19 anos, né? Tinha acabado de entrar no mercado de rádio, né? Mas eu não fico... Eu gosto de ouvir, inclusive, algumas, né? Então, é bem tranquilo. Eu não fico falando, putz, eu não vou ouvir mais. Eu vou pendurar esse passado aí, que nem eu tinha o grupo de rap antes. O grupo de rap você deixa no armário. Mas, por exemplo, eu vi você falando uma vez que tem todo o arquivo registrado. Isso não está disponível online. Você tem pretensão de pôr isso online? Como que tá o acervo do freestyle? Eu tenho 2 HDs lá que tem todos os podcasts. Foram mais de 300, né? Assim, fora especiais, enfim, os musicais, né? Tem mais de 300, mais de 300 entrevistas. Eu tenho tudo guardado lá, eu também backupei em DVD na época, que eu falei, né, HD pode dar problema, então tem a mídia de DVD aqui, né? E tá tudo arquivado, tudo em casa, né? Eu já pensei em várias vezes numa forma de disponibilizar tudo isso, até porque muita gente pede. Mas eu tô pensando ainda, né, como vai ser, até porque eu acho que como são outros tempos, tem entrevistas ali com mais de 10 anos, né, de repente acho que você tem que entrar em contato de novo com os artistas, porque na época não, né, como era uma coisa totalmente mais, como posso dizer, era uma coisa minha que eu estava fazendo ali, eu não tinha a preocupação que eu tenho hoje, que é de dar um termo pro artista assinar, liberando o uso da imagem, da voz, entendeu, pro programa. Então eu acho que eu deveria, de repente, juntar esse material, se eu for disponibilizar, entrar em contato com cada artista de novo e falar, tô querendo disponibilizar novamente aquela entrevista. De repente, como agora vai ser lançado o site do programa Freestyle agora no segundo semestre, eu posso, de repente, usar a plataforma do site, disponibilizar esses podcasts, enfim, né? Mas aí tem todo o trabalho de fazer mesmo, né? De entrar em contato com todo mundo e falar, posso liberar a entrevista. Aí eu tô pensando em várias formas, né? De como liberar, mas é minha intenção sim, eu quero sim liberar isso porque muita gente pede, eu acho que é um conteúdo legal, um conteúdo histórico, acho que, você ouviu uma entrevista que o cara deu há 12 anos atrás, entendeu? E hoje ele tá no, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu citei o MC, o Rashid, né? Isso que eu queria te perguntar, você conseguiu registrar ao mesmo tempo que você estava registrando ali uma cena underground e alguns antigos nomes que, enfim, sempre estiveram na ativa, o freestyle registrou a nova cena, né, do início até, tipo,
ascensão dos caras até, tipo assim, os programas mais recentes que você entrevistou, o Emicida, o Rashid e Sim. o pessoal, você pegou esses caras lá no começo, em 2008, 2007, que ninguém conhecia ainda. Sim, né? totalmente no começo, né? E por isso é legal. Acho que muita gente ia gostar de ouvir essa entrevista deles no começo ali, né? No começo da caminhada deles e até comparar com o que os caras estão fazendo hoje, né, meu? Do que eles falavam antes, do que tá rolando agora. Se há 10 anos eles falavam de sonho e hoje eles já estão aí. Na entrevista mesmo, a primeira entrevista que eu fiz com o Leandro, ele fala, pô, que eu perguntei, que eu sempre gosto de perguntar essa parada de sonho, né, para as pessoas, né? Eu acho bacana, assim. Acho muito importante a gente ouvir essa coisa de sonho, ainda mais de pessoas públicas, assim. Acabam sendo também... elas incentivam, né? São motivadoras, né? E aí eu perguntei pro MC do lance de sonho, naquela entrevista lá, há mais de 10 anos, e ele falou, pô, meu sonho é tirar isso aqui, apontando para uma camiseta de um uniforme de um trabalho que ele tinha acabado de sair para poder gravar o programa, né? E, sei lá, meses depois ele lançou a mixtape, que inclusive ontem, hoje é dia 2 de maio, a gente tá gravando aqui 2 de maio, ontem, dia 1º de maio, fez 9 anos da primeira mixtape dele, né? Ele lançou a mixtape e foi, né, meu? E aí hoje todo mundo vê aí a história, o MC do que ele já construiu, o que ele tá fazendo, né? Você vê o pessoal, você vê o Rashid também, o Oji, né? Eu entrevistei muito o Oji no Contrafluxo, né? O Kamal também, o Kamal que você já entrevistou, eu ouvi a entrevista do Kamal aqui com que legal, massa. Né? Então, tipo, é legal tudo isso, né? Então acho que por isso que desperta a curiosidade das pessoas de saber como eram há alguns anos aí as ideias da galera. Mas você teve essa percepção, tipo, de... Voltando essa coisa do ouvinte, porque, tipo, isso não se constrói sozinho, né? Foi um trabalho seu de ir coletando os nomes e registrando. Foi, tipo, um trabalho de curadoria mesmo seu, cuidadoso, meticuloso, assim, até envolvido com a sua parte de ouvinte, de colecionador. Eu queria saber mais sobre essa parte sua de colecionador de discos aí, que você contasse mais um pouquinho. Dos discos que eu tenho, assim? Isso. Pô, desde a época do Renaldinho. Né? Desde o vinil do George Benson que meu pai me deu, em vez de dar o do Balão Mágico, né? Sempre a gente gostou muito de disco, né? Eu compro até hoje, né? Vinil, né? E eu, assim, o lance de família tá dando continuidade. Eu compro, não compro toda hora, né? Eu compro os que eu realmente quero ouvir, que eu quero ter lá. Tem vinil lacrado lá que eu falo, eu não vou abrir esse porque eu quero deixar ele aqui. Mas esse lance de família é muito louco porque meu irmão é DJ, né? É o DJ Latif, ele é DJ do Amiri, né? Sim. E produtor também, já produziu um monte de coisa aí, um monte de som que tá rolando aí, né? Então acaba ficando tudo com ele, né? Mas isso é muito louco, porque eu tenho muito disco de rap, né? E os discos de rap hoje com programa de vídeo, eu vou lá na minha estante, pego, hoje vou gravar com um grupo tal, eu pego e levo, eu conto uma história minha, peço para ele contar uma história dele relacionada ao vinil. Sempre gostei muito de vinil, né? Apesar de não ter muito tempo de sentar ali na frente do toca-disco e ouvir, mas eu gosto muito de ter o disco. E às vezes quando eu acho algum disco antigo, né, de rap nacional, eu compro só para ter na coleção, né? Então, meio que assim, eu gosto muito de disco, continuo comprando, vou bastante em sebo, pesquiso bastante na internet, tô sempre ali abastecendo ali a estante ali com algum disco. E geram momentos muito legais, né? Igual quando você pegou a discografia dos Racionais em vinil e pôs ali pro Brau ir avaliando, né? Sim, pô, aquilo foi legal. Imagina que ali foi um momento muito especial, né, pra você. Totalmente. Pena que, pô, ele não autografou os discos. Eu falei, pô, você tem que autografar. Aí a gente ficou trocando ideia lá depois do programa, mas sabe como... E esqueceu. Pô, até legal que também que o pessoal da Bug Nipe tava lá, eles falaram, pô, vai sair o disco do Bug Nipe, né, o vinil. Eu falei, pô, então esse é o certeza também que eu vou ter, né. Realmente, acho que é muito lance de ser especial mesmo, né. Além do vinil ter todo aquele charme, né, você ter a parada ali, ter a história, enfim, eu gosto dessa coisa de discografia também, então, vinil é uma coisa muito legal, né, meu, quem não gosta, né, de disco, né, da bolada. Quem gosta de música geralmente gosta, né, porque tem a questão da capa, do som, das informações, som, né. Principalmente o som, né, porque é uma masterização diferente, né, pra se gravar em vinil, né, meu, é muito louco isso. E aí tem uma coisa, um momento... do programa que quando a sua carreira de radialista meio que sobrepôs a do freestyle, né? Você tocou por muito tempo ali, de 2006 até 2012, acho, você pode me corrigir,
você foi tocando as duas coisas em paralelo e de repente você ficou muito popular, né? Você foi pra Metropolitana, tô correto? Sim. Foi isso? Sim. Conta dessa fase aí, como que rolou em 2012? Então, na real, tipo, o programa Freestyle, o podcast, né, parou em 2012 justamente por isso, né? Eu saí da 89 FM e fui para a Metropolitana para produzir um programa jornalístico na parte da manhã. É um jornalismo com humor, né? Era um programa, vou dizer um programa totalmente de humor, mas ele tinha esse toque mais de humor, mais bem humorado, para falar das notícias da manhã, do trânsito, enfim. Ele começava às 6 da manhã. Né, e eu fui lá para produzir o programa, escrever os textos, né, escrever algumas piadas. E nessa daí eu acabei entrando para a bancada de apresentadores, né? Nós éramos em 3 apresentadores e o programa foi tomando uma proporção muito grande na Metropolitana FM, né, ao ponto da gente passar a Jovem Pan, né, no horário da manhã. Jovem Pan aqui em São Paulo, o Jornal da Manhã, além de ter muita tradição, é uma audiência muito grande, né? E a gente passou eles no Ibope, assim, tipo, foi uma festa tremenda, assim, na rádio, né? Porque realmente foi uma conquista, né? A gente atingiu o primeiro lugar nas manhãs de São Paulo com um programa de jornalismo com esse lado mais bem-humorado, né? Então eu comecei a apresentar esse programa e começou a vir essa prioridade, né? De estar mais atento ali ao programa da Metropolitana, de cuidar mais. E com isso, infelizmente, a produção do Freestyle, que já era uma demanda bem grande, a produção do programa Freestyle, já foi ficando mais fraca, já foi diminuindo, né? Aí teve um ponto que eu não consegui mais. Eu até pensei em passar para frente o programa, deixar na responsabilidade de alguém. Mas tem aquela coisa do carinho, né? Falou, não, acho que é melhor então eu dar um tempo, eu focar aqui na minha carreira mesmo, aqui como apresentador, jornalista da rádio, e na melhor hora eu volto, né? Então rolou assim, né? E eu acabei, aí depois eu saí da rádio, saí da Metropolitana, né? Eu comecei a trabalhar com produção de artista, né? Trabalhei com o Amiri e com Parte 1, fui produtor artístico dos dois, né? Aí também já veio uma demanda muito grande de trabalho, de viagem. Aí nessa época você mudou de lado, eu digo, você começou a trabalhar com os músicos, então. Sim, houve essa mudança, né? Eu tava ali trabalhando com rádio, né? E aí depois eu fui... E o mais louco, assim, tava trabalhando numa rádio grande e só trabalhava com artistas do mainstream, né? E aí foi uma mudança totalmente radical, que eu fui pro bastidor da coisa, trabalhar com produção de artista e de artistas independentes, de rap, né? Já muda todo o sistema de trabalho, né? E aí uma demanda também desse trabalho, né? E aí chegou uma época também que eu resolvi parar e voltei a focar na carreira de radialista, né? E aí voltei com freestyle, né? Mas no formato de vídeo, né? Então, mas essa época aí que ficou parado foi mais porque eu quis mesmo focar na minha carreira como jornalista, como apresentador de rádio e também como produtor, né? E aí o freestyle acabou ficando para trás mesmo, assim. E aí a retomada pro vídeo é 2016, então? 2016. Entendi. E aí como que você... Foi a sua primeira experiência em vídeo? Como que você teve essa cara de, agora o lance é YouTube? Como que foi essa sacada de voltar a fazer as entrevistas e mudar o formato do programa? Porque aí virou uma coisa mais dinâmica, né? A questão do vídeo, como que foi isso? Sim, totalmente dinâmica, né? Totalmente diferente. A ideia já era voltar com o programa Freestyle, mas você analisando ali as mídias, né, que estavam rolando ali, o que o pessoal consumia, o podcast acabou ficando um pouco... não estava mais em alta, né? Na verdade, assim, eu não sei se o podcast no Brasil chegou a ter uma alta, sabe? Assim, sempre teve ali, foram para alguns grupos ali mais selecionados, mas uma coisa popular como são vídeos no YouTube hoje, o podcast nunca chegou. Nunca teve. Então, assim, em 2016, né, com o YouTube bombando, essa questão de vídeo, de imagem, eu queria voltar com o programa Freestyle, mas eu vi que o podcast não era a plataforma ideal para aquele momento, né? Para esse momento agora, né? E aí conversando com um camarada, um parceiro que eu tinha a ideia de fazer com ele um programa de vídeo sobre viagens, né? Porque ele estava morando na Austrália e eu estava aqui fazendo alguns trabalhos de fotografia de viagem e tal, né? A gente trocando ideia, ele falou assim, eu tô voltando pro Brasil,
e vamos tocar esse projeto aí, da gente fazer, a gente sai por aí pelo mundo aí, gravando, fazendo vlog, né? Eu falei, demorou, né? E nessa de trocar ideia, de formatar os planos, né? Veio o assunto freestyle, né? E aí eu falei, mano, o que você acha da gente fazer de vídeo e tal, né? Pô, acho legal, vamos fazer. Aí a gente começou, né? Já aproveitando essa onda de YouTube mesmo, de imagem, né? Então não coube voltar com o podcast, sim com o vídeo já. E a grande mudança é exatamente essa, né? A postura muda, né? O seu comportamento na frente da câmera muda. Você tá gravando em rádio, você tá no estúdio fechado, ninguém tá te vendo, é só o áudio. Mas com a imagem já é diferente. Você já trabalha a sua postura, o seu modo de falar para a câmera. Você tem que não só falar, mas como olhar para a câmera, né? E olhar para o convidado, enfim. A questão do cenário. A questão do cenário, né? Então, assim... E até o estilo da entrevista, né? O tipo de pergunta que é feita. Sim. Muda tudo, né? A questão do comportamento na frente da câmera muda completamente, né? Então, assim, eu não tive dificuldade para essa adaptação, mas eu tive que me atentar a todos esses pontos, assim, era a minha grande preocupação. Eu tenho que me atentar a esses pontos de fazer a coisa ser bacana. Agora tem imagem, até o gestual, né? Enfim, todos esses detalhes, assim, eu me atentava bastante, assim, para fazer a coisa ficar bacana no vídeo, né? Era uma preocupação já, acho que comum, né? Quando você quer fazer uma coisa legal, você quer fazer a coisa direito, você se preocupa com isso, né? Porque senão você faria de qualquer jeito, ficava largado na poltrona, trocando ideia, mas não, você tem que respeitar também o convidado, enfim. Todo mundo tem que ficar à vontade, né? Então, era dessa maneira que eu conduzia, assim, né? Se atentando a esses detalhes aí. E aí você bolou alguma estratégia? Porque, assim, eu acho que o mais legal do freestyle nessa retomada é que meio que você reentrevistou todo mundo que você já tinha pego no passado, atualizando várias entrevistas, o Kamal, MC, daí você entrevistou, acho que o Brau. O Brau foi a primeira vez? Brau foi a primeira vez. Mas aí, quem mais? Deixa eu pegar a lista aqui, ó. Vou dar uma... que eu já tinha entrevistado antes no rádio? Acho que, a maioria, né? Parte 1. A maioria. Max B.O., RZO, acho que quase todo mundo aí. Entendi. E como que você bolou essa retomada? Você fez um roteirinho, tipo, ó, primeira entrevista parte 1, depois fulano. Não, na verdade não teve roteiro não, assim, pra decidir os convidados e tal, né? Tanto que, assim, você comentou do Brau, a minha ideia da volta do programa era fazer o primeiro programa com o Mano Brown, né? Desde o começo, eu falei, vou voltar com o programa, quero fazer o Mano... Chegar com o pé na porta. Porque o Mano Brown era vontade desde o podcast, né? De fazer, né? Mas no fim das coisas, pra você ver como as coisas são, né? Tipo, não aconteceu na estreia, né? Porque eu nem cheguei a fazer contato nem nada. Eu senti que eu falei, putz, acho que ainda não é a hora, né? De fazer a parada com o Mano Brown. E quando fez, pra mim foi na hora certa, assim, sabe? Eu já muito mais maduro, né? Como profissional e até mesmo como essa questão de saber conduzir uma entrevista, a questão do vídeo, né? Já estava no 2º ano de programa freestyle em vídeo, então veio na hora certa. Mas aí, tipo, a minha ideia era fazer Mano Brown, aí o parte 1 e aí seguia, né? Mas aí eu falei, vamos deixar o Mano Brown porque eu acho que vai ter o momento certo. E aí eu fiz o primeiro com parte 1, né? Que também, pra mim é na mesma proporção a responsa. Primeiro porque o parte 1, ele não é um cara acessível assim para dar entrevista, ele escolhe muito bem para quem ele quer falar, né? E você tem que, você conhece o trabalho do cara, você sabe que ele o nível, né? Você tem que trocar uma ideia de igual para igual, você tem que se preparar legal para trocar uma ideia. Por mais que eu já conhecia o Fábio há muitos anos, né? Você tem que preparar uma entrevista bacana, né? Então rolou com ele, foi demais, assim, né? Consegui trocar uma ideia legal com o parte 1, né? E aí já tirou aquela tensão, né? A entrevista foi da hora, vambora. Já peguei um cara casca grossa aqui e foi de boa. Agora vai. Agora é só seguir. Eu só não lembro da outra pergunta que você fez. Era questão meio de roteirizar uma retomada, né? Porque o que marcou pra mim na retomada do freestyle foi de conhecer, foi o meu primeiro contato com o programa, porque, tipo, uma semana era o parte 1, depois o Gugu, depois o Kamal, agora eu peguei a lista aqui, ó, tipo, você emendou uma sequência muito, só fera, entendeu?
Não tinha ponto baixo, tipo, essa semana um cara menos conhecido. Foi tipo só entrevista bons personagens, né? Então eu fiquei curioso de como você montou isso, roteirizou essa retomada mesmo. É mais no lance mesmo, tipo, putz, eu vou fazer agora com ele. De você sentir, né? Um feeling de fazer. mesmo. O que eu falei com o lance do Brau, né? Tipo, agora eu vou fazer com o artista tal. Né? Então... Você pegou ele no lançamento do disco, né? Foi o momento certinho mesmo. Também, né? Que ele já tava, acho que por questões mesmo não sei se de estratégia, mas de divulgação do disco, né? Você pega ele numa fase um pouco mais aberta para poder falar sobre o trabalho, né? Então isso também ajudou, né? E aí eu queria que a gente pensasse assim, começasse a falar da nova fase do freestyle, porque tipo ano passado você relatou, né, uma dificuldade que estava rolando de produção. Uhum. Chegou a fazer uma campanha que acho que acabou não dando muito certo, né? O que aconteceu ali naquele momento? Qual que foi a dificuldade do ano passado? A parceria que eu tinha que eu até comentei com o rapaz que a gente ia fazer o programa de viagens e tal, né? Ele cediu espaço, né? E eu vinha com a produção, né? E aí ele simplesmente não quis fazer mais, né? Não queria fazer outras coisas. Só que foi muito repentino, tipo, Entendi. A gente chegou, gravou um programa, tipo, depois do fim do programa, tipo, ele falou assim, então, amanhã eu já tenho que entregar a sala. Como assim? E eu não tinha uma frente de programas, né? E aí a parceria se encerrou com ele, eu falei, pô, eu preciso continuar, não dá, não tinha nem um mês que a entrevista do Brau tinha ido pro ar, né? E foi quando deu realmente um boom, né? Um boom no canal, foi para mais pessoas, né? E eu falei, foi uma entrevista que viralizou, né? Viralizou. Começaram a recortar pedaços dela e colocar por aí, né? Sei lá no YouTube, no canal do programa, tem, sei lá, acho que 340 mil, alguma coisa assim. Mas você pega trecho que cortaram, que tem no Facebook, naqueles vídeos que soltam, que tem, sei lá, 10 milhões de views. Caramba! É uma coisa que você também não consegue controlar, né? Sim. Né? Mas aí rolou essa parada, né? Eu falei, pô, preciso continuar, mas como, né? Eu falei, pô, eu não tava numa condição ainda de alugar um espaço, né? E eu queria uma coisa mais... Como era antes, a gente gravava na Vila Mariana, e ali era ótimo, super acessível. Eu falei, pô, não tenho condições de alugar uma sala aqui nesse bairro, também não posso gravar na minha casa, o que eu faço agora, né? Então eu acabei tendo a ideia de fazer a campanha para ver se arrecadava o recurso, né, um capital ali, para pelo menos iniciar, continuar os primeiros meses ali, os 2 primeiros meses, né, para não perder o embalo mesmo. Né, e aí depois você corre atrás de um patrocínio, uma parceria, uma nova parceria, fixa alguma coisa relacionado ao lado financeiro com alguma parceria, enfim, tinham várias possibilidades de você manter o programa e consequentemente conseguir isso. Mas no momento, como foi eu falei, putz, eu preciso de uma grana e eu não tenho essa grana, vou tentar ver se a galera chega junto numa campanha. Infelizmente a campanha não foi bem sucedida, né? Atingiu 10% do valor, um pouco menos que isso, mas também, por um lado, a gente tá, pô, você é jornalista, você sabe, a gente tá num momento do Brasil muito louco, né, meu, a gente tá com questão mesmo do lado financeiro, né, meu. Pouca gente investindo em tudo, né? Pouca gente tirando o escorpião do bolso, né, meu, como dizem, né. Isso é um reflexo da gestão que a gente tem aí no país, e isso atinge, a gente está falando de rap, que tem um público que é mais classe C, entendeu? O programa Freestyle, ele também tem o público que o programa Freestyle atinge não é muito a galera mais classe média que está consumindo rap agora, né? Então isso também dificulta, né? Você fala, pô, como é que eu vou pedir dinheiro para essa galera, né? Então eu arrisquei na campanha, mas o lado de grana não entrou, mas o engajamento assim foi muito bom, assim, sabe? Quem não podia chegar junto com dinheiro, chegava compartilhando, falando, entendeu? Eu dei entrevista para vários canais, os caras falaram assim, tipo, Marcilhão, não tenho grana, mas eu tenho meu canal, quer ir lá, fala, vambora. Então, assim, esse engajamento, assim, do público, assim, foi muito bom. A campanha pelo lado financeiro foi um fracasso, né? Mas pelo lado da galera abraçar a causa, tipo, falar, não, mano, tamo junto, o programa Freestyle é isso, não pode parar, tem que resistir.
foi muito boa, né? Então tem os dois lados aí da coisa. Então eu gosto de falar assim que a campanha ela não foi um sucesso financeiramente, mas em termos de comoção da galera para fazer a coisa continuar, foi muito bom. Mostrou que a rede que sustenta o programa tá viva, né? Porque eu tava pesquisando sobre o começo do programa e é muito legal como desde o começo as festas, né? Os shows que você promovia para fazer os aniversários, sempre todo mundo participou muito ativamente do programa. Né? Sim. O respeito que você conquistou foi muito grande desde o começo e se mantém, né? Tanto que agora, apesar da dificuldade do ano passado, o programa tá ativo aí esse ano, né? Sim, tá ativo. Você até comentou que vai ter um site novo agora no segundo semestre. Como que vai ser? No segundo semestre a ideia é fazer um site, né? Além da loja, né? A loja com virtual, né? Com os produtos do programa, né? Que também é uma outra forma de você fazer a coisa girar, né? E com o site, né? Para poder divulgar os programas, né? Também, né? Então, para o segundo semestre vai sair. O programa tem uma equipe nova, a equipe aumentou, né? Então, já tem pessoas cuidando disso. Então tá tudo caminhando para coisa funcionar, né? E continuar nessa pegada. E eu fico muito feliz mesmo, assim, né? Claro que a gente tem que ter um pouco de pé no chão de falar, né? Eu conquistei isso aqui, né? Não é por esse lado, mas eu fico muito feliz, assim. Você mesmo falando isso me deixa contente, né? Tipo, a questão ganhou um respeito, tem a credibilidade. Os artistas querendo participar do programa. Pô, isso é demais, né? Porque é uma coisa que eu achei legal que você comentou aí. Você comentou da questão do público. Seu público é específico e tal. Se você quisesse buscar uma grana, ou sei lá, você poderia muito bem abrir seu editorial e falar, vou entrevistar os grupos mais pop. Sim, totalmente. E você respeita, você não vai deixar de respeitar o seu editorial, né? Não, acho que também, né, Vinícius, acho que se você pegar hoje os canais de rap, eles estão pautando muito, né, essa questão do rap mais comercial, mais pop, né? E, pô, que bom que estão fazendo isso, né? A gente está nesse momento mesmo de abraçar essas coisas. Pô, a gente está falando de 10 anos, que não é muito tempo, não era nada disso, ninguém imaginava esse caminho, né? E só que assim, por outro lado também é uma coisa que o meu irmão costuma falar, né? Você tem um prédio e, sei lá, de 30 andares e o que sustenta esse prédio são pilares ali, né? Da construção ali, né? O freestyle é um pilar que sustenta pelo lance de tipo trazer um pouquinho da história, né? Manter essa história viva, né? Mostrar que tipo o hip hop tem pessoas que foram importantes pro hip hop, que é legal trazer essas pessoas mais velhas e mesclar com a rapaziada nova, com a galera nova. Porque você pegar essa volta do programa agora, da abertura, né, dessa temporada 2018, o primeiro convidado é o Nil, que pra mim é um dos grandes nomes assim, dessa novíssima geração. Né? E na sequência é o Elião da RZO, que tem uma baita história, uma baita caminhada na cena, né? Então é legal você trabalhar isso, assim, né? Agora, a questão mesmo de fazer o rap mais comercial, o rap mais pop, já tem bastante gente fazendo, uns estão ganhando dinheiro, outros não. Acho que não é nem essa a questão. Acho que a questão mesmo é de você levar a questão do entretenimento, da história, né? Você mesclar as gerações, transitar por essas gerações, né? E, obviamente, levar o melhor conteúdo, né? A gente é cabeçudo, a gente é chato, a gente gosta de aprender, né? Então, da mesma maneira que o freestyle, acho que passa esse tipo de informação, eu também aprendo pra caramba ouvindo as pessoas que vão lá, seja da velha escola ou da nova escola, né? Nova geração. Legal, Marcelo. E sim, eu acho até, não sei se é uma pergunta que vai render, porque eu acho que você vai, talvez a resposta seja assim, não existe essa pessoa, mas tem alguém que você ainda não entrevistou que você almeja? Nossa, Porque eu sinto que você entrevistou todo mundo, assim, parece. Não, é engraçado isso, né, que eu fico pensando, mas tem sim, tem gente que eu gostaria de entrevistar ainda, né, assim, no programa Freestyle, porque eu quero entrevistar outras pessoas em outros programas, né, inclusive também no segundo semestre eu vou estrear um programa de entrevistas, um talk show em parceria com o pessoal da Zebra Filmes,
E vai ser um programa de entrevistas que vai não só trazer pessoas da música, mas de outros campos aí da sociedade, né? Não vai ser uma coisa focada em música, né? De política, enfim. Eu vou entrevistar várias pessoas, né? E assim, eu ainda gostaria muito, eu falo sempre, preciso entrevistar 3 pessoas ainda. Vai, manda. Mano Brown, o Gilberto Gil e o Jorge Ben. Mano Brown já foi, né? O Gilberto Gil tem que ser já, porque, né, ele já daqui a pouco ele fala, não quero saber mais, quero ficar de boa, porque o Jorge Ben já tá assim, né? Tô aqui de boa, não me perturba não. Né? Eu não sei, acho que eu nunca pesquisei, mas eu acho que não existe uma grande entrevista com o Jorge Ben, assim, em vídeo. Pode crer. Eu acho que ele se revelando, tem poucas coisas, né? Acho que é mais dele mesmo não ser tão assim, né, aberto para entrevistas. Mas é uma vontade, né, uma realização. O Gil eu acho que você vai conseguir, hein? Mas vou torcer pelo Jorge também, porque seria demais. Seria demais mesmo. E no freestyle, foi praticamente todo mundo. Eu tava até comentando com a minha namorada, né, falando, eu preciso entrevistar o Sampa Crio, isso no começo do ano. Aí rolou agora. Mas tem 2 artistas do rap que eu não entrevistei desde a época do rádio, que eu tentei e não consegui. E agora eu não consegui por uma questão de logística mesmo, que é o Sistema Negro. Sim. E o GOG. Essa questão de logística é porque eles não são de São Paulo, né? Então tem toda essa parada interestadual. Você precisa agendar um dia que os caras estejam em São Paulo fazendo alguma coisa, né? Ou ir para lá, né? Mas é mais fácil eles estarem aqui em São Paulo, então precisa de uma conciliação de agendas. Mas pelo programa Freestyle eu tenho vontade de entrevistar o GOG e o Sistema Negro, assim, né? O do Sampa Crio ainda não saiu, né? Vai sair. Sampa Crio não. A gente gravou semana retrasada, então vai sair. Acho que sai agora no fim do mês. Legal. Né? Foi legal pra caramba, né, meu? O Sampa Crio por mais que hoje, inclusive no programa, na entrevista que eles deram pro Freestyle, eles falaram que não são mais um grupo de rap, não é mais um grupo de rap. O Sampa Crio tem uma história no rap incrível, né? E eu fiz questão de abordar isso reforçar na entrevista, né? E pra mim, é um dos maiores grupos de rap, sim. Se você colocar ali com Racionais, talvez Sampa Crio e Racionais sejam os 2 maiores grupos de rap da história em termos de público, né? De atingir pessoas, né? Com certeza. O Racionais atingiu todas as periferias do Brasil, o Sampa Crio atingiu o Brasil inteiro, né? Acho que até mais na época ali, anos 90, começo dos anos 2000, Sampa Crio acho que foi até mais longe que o Racionais nesse sentido de público, né? Muita gente pode falar, você tá louco, mas se você parar pra pensar, o Racionais atingiu o Brasil inteiro, mas tipo, minha mãe não ouve as músicas do Racionais, mas ela ouve a do Sampa Crio, entendeu? Nesse sentido, o Sampa Crio foi mais longe, né, em termos de atingir o público, e numa época que não tinha internet, não tinha YouTube, né, aquilo que a gente está até comentando no começo do bate-papo aqui, como fazia sem a rede social para divulgar. Racionais e Sampa Crio conseguiram isso, né, apenas vendendo discos e fazendo show pelo Brasil, né. Então, nesse sentido de atingir o público de grande massa, Sampa Crio e Racionais, sim, podem ser considerados os 2 maiores grupos de rap, assim, da história do país. A gente tem que lembrar, né? Por exemplo, o Racionais não aparecia pouquíssimo na TV, né? Imaginar isso hoje. O Sampa Crio teve uma circulação maior em televisão, tem esse detalhe também. Acho que não dá pra falar quem é o maior, acho que você equivalem, assim, nesse sentido, dá pra colocar os 2 aí nessa ponta aí, né? Como você consome música hoje? A gente falou dos discos e tal, mas eu tenho muita curiosidade da forma como você consome música, porque igual a gente falou dos Racionais e, por exemplo, não aparecia na TV, então tinha os discos. E ao mesmo tempo a história do freestyle se confunde com a história de mídias, porque começa como podcast, depois para vídeo, o apoio das redes sociais. Como que você consome música hoje e consome entretenimento, assim, tipo, que outros programas de rap sobre rap você assiste? O que tá no seu radar, assim, atual, para ouvir música e como ouvir música, e também de assistir coisas de música, relativas à música? Pra assistir, assim, os programas de rap no YouTube eu assisto praticamente todos. Obviamente não são todos que eu assino, que eu sigo, gosto, enfim, né? Assisto mais a questão mesmo. Mas você acompanha tudo. De saber o que está acontecendo na cena que eu atuo, né? Mas tem muitos canais que eu gosto, assim. Eu gosto do Rap TV, que é lá do Mascari, do Kaique, porque eles fazem bastante essa questão da nova escola, sabe? Então eu me atualizo muito por eles.
né, de entrevistar o pessoal novo, assim, né, e é legal pra caramba, também é um bate-papo descontraído, eu gosto bastante, assim, né, eu gosto também de um canal que é o Black Pipe Entretenimento, que é de uma rapaziada ali da Zona Leste, que eles misturam hip hop com quadrinhos, o mundo geek, nerdices, assim, mas são tipo 3 caras de periferia, sabe, que dá a visão deles sobre essas paradas. Vou procurar, isso eu não conheço. Alinhadas com rap, inclusive essa semana vai sair a entrevista que eu fiz com eles no programa Freestyle, né, então tipo assim, é um canal também que eu acompanho bastante, né, mas no geral eu tô assistindo todos, né, mas para acompanhar mesmo, assim, eu não fico nenhum tipo de, sei lá, de dedo, assim, não vou assistir esse porque eu falo de tal coisa. Isso tudo, né? Agora para ouvir música não tem jeito, é streaming mesmo, né, no celular aqui eu tenho, como é que é? Pode falar nome de marca, essas coisas? Pode, tá à vontade. Né, eu uso bastante o Deezer, né, eu tenho as minhas playlists aqui, né, então, tô toda hora ouvindo, toda hora acompanhando, né, as plataformas. E o que você tá ouvindo agora, assim, de legal? Eu falo pra você, o disco do Mano Brown é uma coisa que não saiu ainda Também é um disco enorme, né, a gente vai descobrindo, cada semana você descobre uma música nova que você gosta mais. Comigo foi assim. Com certeza, né, é um disco incansável, né, mas assim, de rap nacional que eu tenho ouvido, dessa rapaziada mais nova, assim, eu gosto bastante do Síntese, do Primeiramente, né? E os antigos eu também tem tudo aqui ainda, né? Eu tava ouvindo esses dias o primeiro disco do Sistema Negro, né? Daquela música Cada Um Por Si, né? Que foi um clássico e que concorreu ao VMB em 95, né? Perdeu acho que pro Gabriel Pensador, eu acho. Que houve até muitas polêmicas. Né? Eu ouço bastante. E de gringo, assim, tipo, eu consumo muito rap americano, sabe? Norte-americano, né? Então, tenho ouvido bastante o Joey Badass, tenho ouvido bastante... é o Kendrick Lamar, né? Acho que desde daquela mixtape lá, de 2010... Ainda não errou, né? Ele ainda não errou, né? Né? Tenho ouvido bastante, as coisas mais antigas também, né? Sempre ouço, eu tenho uma playlist aqui que eu chamo de Raps do Marcilhão, né? E aí já tem um monte, tem uns Eazy-E, né? Que a gente não pode perder aquele jeitinho mais brabo, né? Tem os NAA, então é nessa pegada, assim. Eu ouço música o tempo todo, o dia todo, seja no meu trabalho comum, né? Com outros segmentos musicais, que é meu trabalho do dia a dia, e também com rap, né, que é o som que eu gosto de ouvir mesmo, né, ali no metrô, quando eu vou viajar, né, no dia a dia na rua. Então, estou sempre ouvindo música, sempre consumindo, sempre atento às coisas novas e nunca deixando as coisas mais velhas, né, até porque eu também já não tô tão novo, assim, né. Então, é direto, né? No streaming aqui, nas playlists, sempre ouvindo. Legal, Marcílio. Então, pra gente encerrar o papo, eu queria que você desse uma perspectiva pros fãs do freestyle e pra quem conheceu o freestyle aqui com o nosso papo, do que vai rolar agora. Você já comentou um pouquinho, mas pra gente, se você convidasse o pessoal e desse um arremate, assim, o que vai rolar agora, quais as próximas entrevistas e o que o pessoal pode esperar do freestyle pra esse ano e pro futuro aí. O que você tá preparando? Eu tô preparando bastante coisa, né? A ideia realmente é expandir cada vez mais, né, as atuações do programa Freestyle, né, não só com o canal, não é só um canal de entrevista, não só um canal no YouTube, né, avançar. O ano passado a gente fez uma série de workshops, né, do programa Freestyle, fizemos workshop de fotografia urbana, que tem tudo a ver com hip hop, né, a gente fez uma palestra com o Marcelo Gugu, que é sobre a história do hip hop. A gente fez um workshop de produção musical com parte 1. A ideia agora é continuar, tem aí nos planos um workshop de assessoria de imprensa para hip hop, enfim. Tem todos esses planos aí que não se limitam só ao canal de entrevistas, né? E tá mais presente em eventos também, né? Eventos, não falo só show, eventos que a gente produzir, né? Eventos estejam ligados à questão de comunicação mesmo no hip hop brasileiro, né? Então, tem muita coisa da questão do site também para sair. Enfim, a equipe aumentou, né? Tem mais gente trabalhando na equipe, né? Já não está mais naquele esquema de
eu faço sozinho, eu cuido sozinho, não dá, a gente sozinho não consegue. Eu consegui até certo ponto, mas a coisa tomou uma demanda muito grande, uma proporção muito grande que não dava para continuar sozinho. Então, tem uma equipe bacana já. E isso você conquistou por meio de parcerias? Como que foi aumentar a equipe? Também foi nesse esquema de você fazer parcerias, né, com pessoas da área que se propõem a fazer. Claro que tem os acordos financeiros, contratos, né, enfim, não deixa de ser um trabalho para a equipe. Sim. Mas é a questão mesmo do programa ter essa credibilidade, as pessoas gostarem também, isso atrai pessoas que querem participar, né? Que querem fazer, que querem colocar no seu portfólio, no seu currículo, falar, eu sou produtor do freestyle, né? Então, isso é legal pra caramba, né? Demais. Então, o lance da equipe foi isso, assim. Agora, com todos esses planejamentos, né? Como a gente voltou tem 2 meses, né? Acredito que tem aí o resto do ano e, consequentemente, mais temporadas aí para produzir. Então, por conta disso, acho que acaba dando mais, né? As pessoas querem fazer, querem crescer junto com o freestyle, né? Então querem progredir profissionalmente também, né? E o mais legal assim que a equipe hoje, a gente tem 6 pessoas na equipe, 4 são mulheres, né? Que é uma coisa difícil hoje, né? No rap nacional, né? Seja num grupo de comunicação principalmente. Né? Então, tipo, o pessoal também quer progredir, quer colocar no portfólio ali que fui produtor do freestyle, diretor do freestyle, assessor do freestyle, né? Tudo isso aí foi a questão também que o freestyle conquistou. Então o futuro é bom. O futuro é ótimo, é muito bom mesmo, né? Pelo menos assim, nesse lance de planejar, né? De ver as ações que a gente tem para fazer, né? O futuro é bem promissor. Que massa. Né? Então fica o convite aí para quem quiser acessar, né? Tá no YouTube, Programa Freestyle é o canal, Programa Freestyle, né? Em bom português. Tem todas as entrevistas lá, né? Desde 2016, né? Desde março de 2016. São umas boas horas aí de conteúdo. Tem, se você se deu uma enjoada ali do Netflix ali, quiser pegar uma sequência. Se assistiu todas as séries do Netflix, falei, agora eu quero assistir uma coisa diferente que eu vou ficar a noite inteira assistindo. Coloca lá. Tem vídeo. E fica assistindo. E é isso, e nas redes sociais também, é o mesmo esquema, todos lá, Programa Freestyle, né? Com exceção do Twitter, que é PGM_Freestyle. E, todo mundo... Eu acesso as redes sociais, eu respondo. Também tem os produtores também do programa respondem. Só gente fina, meu. Só chegar e trocar uma ideia. A gente tá sempre aberto para trocar ideia e, obviamente, aí fazer todo mundo se sentir parte também do programa, né? Seja assistindo aí, se informando, né? E curtindo, né? As entrevistas aí, acho que esse é o caminho que vem sendo construído, que a gente construiu e continua sendo construído, né? Que aí é o que a gente quer, que as pessoas se sintam à vontade com o programa e curtam cada vez mais aí o programa Freestyle. Então é isso, youtube.com/programa Freestyle, ou abre o YouTube lá e coloca na barra ali do search ali, na pesquisa ali, Programa Freestyle, que vai aparecer ali o canal. Já se inscreve também, a gente atingiu 30 mil essa semana, né? É um número bacana. É um número bacana para conteúdo independente. Totalmente. Tá? A ideia é aumentar esse número aí, né? E se chegar a plaquinha lá, a gente faz um churrasco aí. Todo mundo cola aí, é tudo nosso. Mas, Cília, eu queria te agradecer muito por ter participado. A gente está retomando o podcast, então você sabe bem como é difícil produzir independente. Então eu queria te agradecer muito por ter topado a entrevista. Valeu aí pelo papo. Obrigado você aí primeiro por acompanhar, a longa estrada aí do programa. Isso, imagina. Por dentro aí, por curtir. Quem não acompanha o programa, eu fiquei escrevendo sobre o rap um tempo na Red Bull. Sem acompanhar o programa, a gente não teria acesso a várias coisas, várias informações. Eu te agradeço. Valeu mesmo aí, e obrigado pelo convite, por chamar. Eu gosto bastante, viu, de estar sempre trocando ideia aí. E vamos que vamos, Vamos aí, sucesso pro freestyle, sucesso aí pra você com jornalismo, com os textos. Massa. E com o podcast aí. Valeu, Marcílio.